vossas Bíblias. No livro de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 41. João, capítulo 9, do versículo 1 ao 41. Palavra do Senhor vamos dizer assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego, que significa do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou a enxergar. Então os vizinhos e os que antes tinham visto quando mendigava perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Uns dizia: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. E eu fui e lavei-me e passei a enxergar. E eles então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntavam como ele passava a enxergar. E ele lhe respondeu: ele aplicou o barro sobre os meus olhos. Lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele? Viste que te abriu os olhos. O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passaram a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. E então lhes perguntaram: e este é o vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como podes ele estar enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinados que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse, mas não quis ouvir. Por que então queres ouvir de novo? Acaso também queres tornar-se discípulos dele? E então
o insultaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. E o homem lhe respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde do princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles disseram: tu nasceste totalmente em pecado, e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e encontrando-o, perguntou-lhe: credes no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu dele creia? E Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. E disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para os que veem se formem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que lhe estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fossem cegos, não teriam pecado, mas como agora dizeis: nós vemos, o vosso pecado é permanente. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença e diante da Tua palavra, Senhor. Te pedindo, Senhor, fala, Senhor, conosco mais uma vez. Fala, Senhor, conosco novamente, porque Tu já falaste conosco através da Tua palavra lida, Tu já falaste conosco através, Senhor, de cada louvor entoado ao Teu nome. Tu, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco aos nossos corações. Nos corrige, toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Teu altar, para que o Senhor realize a Tua obra e cumpra o Teu querer em nós. Queremos Te servir, Senhor, queremos fazer a Tua vontade e queremos fazer em espírito e em verdade. Que eu, Senhor, venha diminuir e que o Senhor venha crescer, que eu venha assumir e que o Senhor venha aparecer. Que seja o Senhor a trabalhar na Tua igreja, que seja o Senhor a falar na Tua igreja, que seja o Senhor a corrigir e que seja o Senhor a fazer a Tua obra neste lugar. Que ninguém venha se vangloriar e que ninguém venha se exaltar, mas que seja exaltado aquele que é digno, aquele único que é digno de louvor, de honra e de glória, que é o Senhor. E toda honra e toda glória seja dadas a Ti. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito da missão de Jesus. Jesus falando aos fariseus e anunciando aos fariseus que Ele era a luz do mundo, onde Jesus declarava e dizia que aquele que cria nele voltaria a ver e seria liberto e seria livre. João vai nos falar agora: Jesus estava passando por um cego de nascença. João vai nos dizer que passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntavam: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os seus discípulos? Porque na época judaica existiam diversos ensinamentos a respeito de doenças, a respeito de algumas coisas que vinham sobre a vida das pessoas. Muitas pessoas acreditavam que existia o pecado por causa dos pais e por causa da mãe que pecaram e que fizeram algo, Deus amaldiçoava as gerações seguintes. Muitos acreditavam que por seu próprio pecado, por sua própria transgressão, as pessoas podiam permanecer doentes. Outros também acreditavam, e de fato é verdade, que é por causa do pecado adâmico, a morte entrou no mundo, e com a morte todas as doenças e todas as coisas subveio sobre o mundo.
E outros acreditavam que o bebê em gestação dentro da barriga poderia pecar e poderia transgredir. Por isso os discípulos estavam interrogando Jesus, perguntando uma pergunta teológica, perguntando uma pergunta dizendo: Senhor, quem pecou? Será os seus pais ou será ele próprio? As pessoas procuravam respostas, estavam questionando algo teológico diante do Senhor, querendo: Senhor, então nos diz, quem pecou? Será que ele pecou ou seus pais pecaram? E Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Jesus estava dizendo para eles: pouco importa quem foi que pecou, o que importa é que essa é a oportunidade da obra do Senhor ser feita. Pouco importa se foi o seu pai, se foi a sua mãe, quem foi que pecou. O que importa é que o Senhor pode realizar e pode fazer ele voltar a enxergar, ou ele vir a enxergar. Jesus disse a eles: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realize as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo: enquanto eu estou aqui, é necessário que realizemos a obra daquele que me enviou. Jesus está dizendo que Ele é a luz. Jesus está dizendo que Ele é a luz que ilumina o mundo. Por isso Ele diz: enquanto é dia, é necessário que realize as obras daquele que me enviou. Enquanto eu estou neste mundo, enquanto o Senhor assim ainda permitir, é necessário que realize a obra daquele que me enviou. Pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo: vai ter uma hora que eu não vou estar mais aqui, e aonde eu não poderei mais trabalhar e fazer a obra do Senhor. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. Jesus está anunciando e dizendo que enquanto Ele está no mundo, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina, é aquele que traz luz, é aquele que tira das trevas e traz para a maravilhosa luz. E Jesus continua dizendo: e tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou enxergando. Vimos na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho a qual escreveu João a respeito de Jesus Cristo, diversos outros milagres, diversos outros sinais que Jesus fez e realizou. Outras pessoas procuravam e clamavam a Ele para que Ele fizesse, mas nesse caso Ele chega até este cego de nascença, Ele vai até este cego de nascença, Ele cospe no chão, faz um barro com essa saliva, com a sua saliva, e coloca sobre os olhos daquele cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. João colocou o significado do tanque de Siloé para mostrar e para demonstrar que Jesus também era o enviado de Deus. Por isso Jesus coloca o barro sobre os seus olhos e diz: vai até o tanque de Siloé. E ele foi, e levou-se, e lavou-se, e voltou a enxergar. Jesus passou o barro sobre os olhos daquele homem, a qual tinha nascido cego, e disse para ele: vai. E ele teve fé de ir e lavar os seus olhos. Ele aplicou a fé em Jesus. Jesus não disse para ele: olha, vai lá se lavar que você voltará a ver. O texto não vai dizer que ele fala isso para ele. Jesus somente cospe no chão, faz o barro, coloca no olho do cego e diz para ele: agora vai lá e se lava. Jesus não disse para ele: olha, eu vou fazer um barro aqui, eu vou te curar, vou fazer um barro, eu vou colocar nos seus olhos e você vai lá lavar. Não, Jesus cuspiu somente no chão, fez o barro, colocou sobre os seus olhos e disse para ele: agora vai até o tanque de Siloé e vai se lavar.
E ele teve fé e foi até o tanque de Siloé. Ele poderia ter ido em qualquer corneira, ele poderia ir em qualquer balde, ele poderia ter ido em qualquer lugar, mas ele foi até onde Jesus tinha mandado que ele fosse. Ele foi até o lugar onde Jesus tinha mandado que ele fosse, e ele se lavou e voltou a enxergar. É necessário, em meio às atribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, confiar em Deus. É necessário entregar as nossas vidas ao Senhor e acreditar e confiar que Ele tem o melhor para mim e para você. Não importa qual seja a situação, não importa quantos anos você tem passado pela dificuldade, entregue ao Senhor, pois Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode fazer e realizar maravilhas na sua vida, mas é necessário crer, é necessário ter fé e é necessário confiar naquele que nos prometeu. Por isso, aquele cego vai até o tanque de Siloé e lava-se e volta a enxergar. Então os seus vizinhos e os que antes tinham visto quando mendigavam perguntavam: não é ele que estavam para mendigar? As pessoas olhavam para ele, viam ele andando e desviando das coisas e fazendo as coisas e diziam: acha, não é esse aí que ficava a mendigar? Não é esse que se dizia cego? Não é este aí que se dizia ser cego de nascença, que estava mendigando, pedindo porque não enxergava? As pessoas questionavam e perguntavam umas às outras: olha, não é esse? E uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. E ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. Algumas pessoas diziam: não, é ele sim. E outros falavam: não é ele não, tá doido? Ele somente se parece com ele, mas não é ele não. E ele tinha que afirmar: sou eu, sou eu, sou eu aquele que antes vivia mendigando, sou eu aquele que estava cego, sou eu mesmo. Porque muitas pessoas, quando olham para a sua vida e te veem em uma certa situação, não acreditam quando Deus transforma e Deus realiza a obra na sua vida. Algumas pessoas ainda questionam e dizem diversas coisas: como assim? Como aconteceu? E querem saber o que aconteceu, o que disse. E como veremos mais na frente, onde as pessoas o questionavam e queriam saber como que tinha acontecido, o que tinha acontecido, mas não se alegraram com o milagre que tinha acontecido em sua vida. As pessoas se preocupavam mais em saber o que tinha acontecido, o que tinha ouvido, mas não tinham se alegrado porque ele tinha voltado a enxergar, não se alegravam porque ele tinha voltado ou tinha tido vista, porque ele era cego de nascença. E perguntaram-lhe então: como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu: um homem que se chamava Jesus fez barro e aplicou sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-se. E eu fui e lavei-me e passei a enxergar. Ele conta o que Jesus tinha feito em sua vida. Aqui neste momento ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Ele começa a dizer que um homem que se chama Jesus. Ele disse: um homem que se chama Jesus fez barro, colocou em meus olhos e mandou que eu fosse a Siloé, ao tanque de Siloé, se lavar, e eu fui e enxerguei. Ele está dizendo aqui, e mais na frente veremos a qual ele vai falar a respeito de Jesus Cristo. Neste momento ele tem o primeiro encontro com Jesus, e ele tem Jesus como um homem que se chama Jesus. Ele disse que um homem que se chamava Jesus fez barro e aplicou sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. E eu fui e lavei-me e passei a enxergar. E eles então lhe perguntaram: onde está? E ele respondeu: não sei. Perguntaram a ele: então cadê esse Jesus? Ele disse: não sei onde ele está. E ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. E eles falaram assim: então vamos lá, para a gente saber o que aconteceu com você. Os fariseus, os mestres, os doutores da lei vão ter que dizer, vão ter que afirmar o que aconteceu com a sua vida. Eles vão ter que nos dizer e questionar o que aconteceu. E eles levam o cego até os fariseus.
E era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. João vai nos dizer e vai afirmar que neste dia, qual Jesus realizou este milagre, era num sábado. E os fariseus também lhe perguntaram como ele passou a enxergar, e ele respondeu: ele aplicou um barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve dúvida entre eles. Os fariseus questionavam e diziam que Jesus era pecador, pois ele não guardava o sábado. Ele não guardava o sábado, e ele trabalhava, ele realizava trabalho no sábado. Aqui os judeus não estavam dizendo sobre o milagre, mas eles estavam dizendo que como ele cuspiu no chão e fez o barro, aquilo era considerado um trabalho. Deus enviou e deu para Moisés os mandamentos do Senhor. E os fariseus e os judeus acrescentaram e complementaram esses mandamentos. Criaram 613 preceitos que vamos ver na Bíblia, em Levíticos, em Números, e a palavra vai nos dizer a respeito desses preceitos. Os homens começaram a dizer: mas se eu trabalhar no sábado, como é que é o sábado? Se eu fizer isso é trabalho, se eu fizer aquilo é trabalho, e começaram a entrar no consenso o que seria fazer guardar o sábado. O que seria fazer guardar o sábado? E as pessoas começaram a fazer questionamentos e fazer coisas, e isso se tornou alguns preceitos. Agora, a Bíblia tem 613 desses preceitos. E por isso eles questionavam e diziam: ele não guarda o sábado, ele está trabalhando, ele está fazendo obra no sábado, ele não é de Deus, ele não está cumprindo a lei do Senhor, ele não está realizando a obra do Senhor, ele não está cumprindo a obra do Senhor. E por isso uns questionavam e diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E outros diziam: se ele está transgredindo o sábado, ele é pecador. E como que ele pode fazer tais sinais? Porque Isaías, Salmos vai nos dizer que Deus não ouve as orações dos pecadores, dos ímpios. Como ele pode ser pecador e realizar tais sinais? Como ele pode fazer essas coisas? Outros questionavam e diziam: não, ele não é de Deus, ele não pode ser de Deus, ele está trabalhando no sábado, ele não pode ser de Deus, ele está denegrindo, ele está fazendo algo contra a palavra do Senhor. As pessoas se agarravam em doutrinas criadas pelo homem, porque algumas coisas que aconteceram foi por causa da doutrina do homem, que as pessoas foram realizando esses preceitos, essas doutrinas, e dizendo que isso era verdade, isso era mentira, isso era assim, isso era assado, e aquelas pessoas começaram a estar enraizadas nestas doutrinas e deixavam verdadeiramente de analisar a palavra do Senhor e de cumprir a palavra de Deus. As pessoas começaram a se enraizar em doutrinas. Por isso diziam que Jesus, o Filho de Deus, não era de Deus, ele era pecador. Pessoas escolheram seguir doutrinas dos homens do que seguir as doutrinas de Deus. Pessoas decidiram tapar os seus olhos e os seus ouvidos para a palavra do Senhor e acreditar em tudo aquilo que lhe dizem e que lhe falam ser verdadeiro. Pessoas deixaram a palavra numa estante aberta num certo texto, mas não têm pegado e se alimentado da palavra de Deus para que ela faça e modifique a sua vida e a sua história. E como ele faz tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriste os olhos? O homem respondeu: ele é um profeta. O homem lhe respondeu: ele é um profeta, porque ele só pode ser um profeta. Porque se ele está transgredindo o sábado, somente o profeta pode deixar de cumprir o sábado para fazer algo, para realizar algo. Somente o profeta pode deixar de cumprir essa regra do sábado para poder realizar algo. Por isso o cego diz: então ele é um profeta.
O cego diz a eles: ele é um profeta. Eles perguntam: o que tu diz sobre ele? O que tu diz? Ele é pecador? Ele não, então ele é um profeta, porque ele realizou. E os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego. Os homens preferiram não acreditar que a cegueira dele era verdadeira do que acreditar que Jesus tinha realizado o milagre. Eles preferiram acreditar que o homem não era cego, ele estava fingindo, do que reconhecer que Jesus Cristo era um profeta, era o Messias, ele era o Senhor. Eles preferiram acreditar que ele não era cego do que Jesus era um profeta e era o Messias. Então os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passaram a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Os fariseus chamaram os pais deste homem para questioná-lo se este era o filho dele, se ele realmente era cego, porque eles não acreditavam que este homem era cego, porque eles não poderiam ou não queriam dar o braço a torcer que Jesus era o Senhor. Eles não queriam afirmar que Jesus Cristo era o Messias. Por isso eles começaram a questionar e começaram a dizer e afirmar certas coisas. Então lhe perguntaram para os pais dele: este é o vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Esse é o filho de vocês, que dizem ser cego? Como pode então ele estar enxergando? Os fariseus questionam os pais dele, dizendo: esse é o filho de vocês, e ele era cego de nascença? E como pode então ele estar enxergando agora? E os seus pais responderam a eles. Seus pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Seus pais falaram: nós não temos responsabilidade sobre ele não, fala vocês com ele que sabe. Seus pais falaram: olha, ele é responsável pelos seus atos, ele é responsável pelas suas atitudes, seus atos, fala com eles. Nós não sabemos de nada não. Não sabemos quem foi, não sabemos como foi, mas não sabemos. E seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Seus pais tinham medo de afirmar e de dizer: olha, mas quem curou realmente ele foi Jesus. Foi Jesus, esse tal homem aí, foi Jesus que curou ele. Eles tinham medo de afirmar, por isso eles disseram: não temos nada a ver com isso. Pergunta para ele é maior de idade, ele é responsável pela sua vida, pergunta para ele, fala com ele, nós não temos nada a ver com isso não. Seus pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga, e muitas pessoas têm negado o Cristo Jesus para diversas pessoas, com vergonha de se dizer crente, com vergonha de se dizer convertido, com vergonha de alguém caçoar ou falar mal da sua vida, ou fazer chacota. Pessoas vão à igreja, mas diz: não, eu somente frequento, eu não sou crente não, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, eu gosto de estar lá, mas crente eu não sou não. Alguns artistas e pessoas que tocam e louvam o Senhor dizem: não, eu somente canto, eu sou cantor gospel, não sou evangélico não. Pessoas têm vergonha de falar sobre o Evangelho de Cristo Jesus e sobre a palavra, mas a palavra do Senhor diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Aquele que nega a Cristo Jesus diante dos homens, o Senhor te negará diante do seu Pai. Aquele que fala para outros que não, eu somente vou lá, eu somente escuto, eu ainda não tomei uma decisão não, eu sou crente não fiz nada não, eu somente vou lá, não faço nada não. Esses que têm negado a Cristo Jesus serão negados diante do Pai. Naquele grande dia ouvirão da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Precisamos tomar cuidado e precisamos tomar uma posição. Precisamos tomar uma posição, porque quem está em cima do muro já pertence a Satanás.
pois só existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Muitas pessoas criaram um caminho de não, eu não estou nem num lado nem no outro, eu estou em cima do muro. E houve uma história que o homem estava em cima do muro, e um lado era o céu e o outro era o inferno. E Jesus falava: desce daí, vem para cá, desce daí, se converte dos seus maus caminhos, vem para cá, desce daí. E o homem não queria descer do muro. E ele vira para o lado do diabo e fala: você não vai me convencer a vir para cá não? E Satanás vira para ele: não, eu não, o muro quem construiu fui eu. Satanás disse para ele: não, o muro quem construiu fui eu, para que eu vou ficar te convencendo? Precisamos escolher servir a Cristo Jesus ou servir às vontades da nossa carne e a Satanás. Precisamos viver uma vida de escolha e escolher o melhor, Cristo Jesus. Mas não sabemos como pode estar enxergando, quando nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Por isso, seus pais disseram: ele tem idade suficiente. Perguntai a ele mesmo. Por isso, seus pais disseram: seus pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Seus pais tinham medo de ser considerado como os leprosos. Porque quando você era expulso da sinagoga, as pessoas não poderiam falar com você, você não poderia ter acesso à igreja, você não poderia ter acesso à comunidade judaica, você era excluído da sociedade das pessoas. Você era considerado como tivesse uma doença, como fosse leproso, e seus pais tinham medo de afirmar que foi Cristo Jesus em quem tinha curado seu filho, e eles serem expulsos da sinagoga e do meio do povo judaico. Escolheram as amizades, escolheram as pessoas do que é Cristo Jesus. Escolheram estar reunidos em cultos, em lugares com pessoas, do que servir e de escolher o lado em Cristo Jesus. Pessoas têm escolhido desejos, têm escolhido vontades, têm escolhido diversas coisas neste mundo, mas não têm escolhido uma vida de santidade em Cristo Jesus. Têm escolhido diversas coisas que este mundo pode dar, têm escolhido diversas coisas que este mundo pode realizar, mas não têm escolhido a melhor parte, que é viver eternamente com Cristo Jesus. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, questionaram, e bem aqui vemos que eles questionaram seu pai e ele não estava na presença, ele não estava lá, por isso que chamaram ele novamente. João vai dizer, então chamaram pela segunda vez, chamaram ele de novo para perguntar, e lhes disseram, dá glória a Deus, e disseram para ele, fale a verdade, olha, você está aqui, Deus está vendo o que você está falando. Por isso que eles falaram, dê glória a Deus. Por isso que eles falaram, fale a verdade. Você está na presença de Deus. Fale a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Os fariseus questionavam a Jesus, dizendo, fale a verdade, nós sabemos que ele é pecador, nós sabemos que ele não é isso que você está falando, não, nós sabemos que ele não pode fazer isso, então nos fale a verdade. E este homem fala a eles, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Que eu era cego e agora estou enxergando. E eles lhe perguntaram, o que ele fez? Como te abriu os olhos? E eles questionaram novamente, então tá, se você era cego e agora está vendo, então o que ele fez? Como ele te abriu os olhos? Questionaram novamente, eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiam aceitar, eles não conseguiam acreditar que Jesus fez aquilo e realizou aquilo. Eles não conseguiam acreditar, porque se eles acreditassem que Jesus era o profeta, que Jesus era o Messias, eles precisavam largar tudo aquilo que eles acreditaram, toda aquela bagagem que eles levaram, tudo aquilo que as pessoas disseram, todos aqueles prodígios,
todos aqueles preceitos, eles precisavam abrir mão. Eles precisavam abrir mão de todas as coisas que eles foram ensinados, de todas as coisas que eles entenderam, de todas as coisas que eles achavam ser verdade. Se eles acreditassem que Cristo Jesus realmente curou aquele homem, que Cristo Jesus realmente era o Messias, eles tinham que abrir mão dessas coisas. Mas eles não queriam abrir mão. Eles não queriam deixar aquilo que eles criam, aquilo que eles pensavam, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu intelecto de lado para seguir a Cristo Jesus. Eles preferiam continuar nas doutrinas dos homens do que servir o que a palavra do Senhor diz. E muitas pessoas têm vivido dentro de igrejas sem viver o que está escrito na palavra do Senhor. Têm vivido doutrinas errôneas, têm vivido diversos pensamentos e atitudes que um dia lhe disseram, mas não têm se alimentado da palavra do Senhor e não têm se libertado, porque a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis Cristo Jesus e conhecerei a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vos libertará. Eles não queriam se libertar daquilo que eles acreditavam ser verdade. Eles não queriam ser libertos do que eles entendiam, que achavam que era certo. Por isso, preferiam negar a Cristo Jesus do que renunciar e olhar para trás e verificar que estava errando antes mesmo de todas as coisas. Pessoas preferiram crucificar a Cristo Jesus do que aceitar que as suas vidas estavam erradas, que as pessoas estavam vivendo uma vida errada diante do Senhor. Pessoas preferiram crucificar Cristo Jesus do que aceitar que Ele era o Messias. Por isso, eles diziam e perguntavam a Ele, questionavam a Ele. Então nos diz de novo. E ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então queres ouvir novamente? Eu já falei. Ele falou: eu já falei, mas vocês não querem ouvir. Vocês querem ouvir o que vocês querem. Eu já disse a verdade, vocês não querem ouvir. Ele está dizendo para aqueles homens: eu já disse o que é verdade, mas vocês não estão querendo ouvir. E por que querem ouvir de novo? Acaso também querem se tornar discípulos dele? E ele disse para ele: vocês querem ouvir de novo por quê? Vocês querem se tornar discípulos dele então? É por isso que vocês estão questionando? E aí esses homens se iram. Então os insultou e disseram: discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. Eles falaram: discípulo dele é tu, nós não. É você que é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, mas esse aí, a gente não sabe nem de onde vem. Eles disseram: esse aí, a gente não sabe nem quem é onde vem, não sabemos. E o homem lhe respondeu: isso é de fato surpreendente. Não sabes de onde ele vem? Mas ele me abriu os olhos. Ele fala para os fariseus, ele pergunta, ele fala assim: vocês que sabem todas as coisas, que conhecem tudo, que diz conhecer a palavra, que diz conhecer todas as coisas, não sabem de onde ele vem? Isso é surpreendente. Vocês não sabem. Mas o fato é que ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este lhe atende. O cego está dizendo para eles, o cego está pregando a palavra para os fariseus, dizendo para eles: sabemos bem que as Escrituras vai dizer que Deus não atende pecadores. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e disser a sua vontade e fizer a sua vontade, este ele atende. Se alguém for temente a Deus, não precisa ser só temente a Deus. É necessário ser temente a Deus e fazer as suas vontades. E este ele
atende. Por isso ele fala: sabemos que, se alguém for temente a Deus e fizer as suas vontades, ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E vamos ver no Velho Testamento, na Bíblia, vai falar diversas coisas, vai falar sobre alguns profetas que também realizaram alguns milagres, mas nunca nenhum homem nascido cego tinha voltado a enxergar. Nunca na história do mundo, desde aquela época, nunca se ouviu falar da história de um cego de nascença voltar a enxergar. Ouviram de algumas pessoas que se tornaram cegas e voltaram a enxergar, algumas pessoas que se tornaram surdos e voltaram a enxergar, mas nunca um que era de nascença tinha voltado a enxergar. Por isso o cego está dizendo: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos em um cego de nascença. Nunca foi ouvido isso. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. E ele questiona ele: se ele não fosse de Deus, ele não ia poder fazer isso. Vocês não acham? E eles disseram: tu nasceste totalmente errado, em pecado, e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Eles preferiram expulsar o homem da sinagoga, preferiram colocá-lo para fora, do que aceitar que Jesus era de Deus, que Jesus era Filho de Deus. Preferiram expulsar, preferiram usar da força do que acreditar em Cristo Jesus. Jesus ficou sabendo o que havia e que haviam expulsado, e encontrando, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, é ele quem fala contigo. E disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se formem cegos. Jesus disse àquele homem, encontrou novamente com aquele homem, e disse a ele: crês no Filho do Homem? E ele pergunta: quem és o Filho do Homem para que eu creia? Ele diz: ele já falou contigo, tu já o viste, e é quem fala convosco. E ele disse: eu creio. Ele se encontrou e disse: eu creio no Senhor, e o adorou. O judeu, ele só adorava, ele só se prostrava com o seu joelho no chão e o seu rosto em terra sobre o próprio Deus. E esse homem reconhece que Jesus é o próprio Deus. Esse homem, com a sua atitude de adoração, ele reconhece que Jesus Cristo é o Deus eterno, é o Deus que era, que é e que há de vir. E ele reconhece, e Jesus recebe a sua adoração. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento. Eu vim a este mundo, Jesus veio a este mundo para salvar, mas também veio para julgar aqueles que não creram em sua palavra, que não creram no seu evangelho, que não acreditaram ao ver o Filho de Deus. E a fim de que os que não vejam, o que venham a ver, e os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntou-lhes: será que nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosse cego, não terias pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Se vocês reconhecem que são cegos espirituais, se vocês reconhecessem que vocês eram cegos, vocês não teriam pecado. Mas por vocês dizerem: eu vejo, eu consigo enxergar, permanecem em pecado. Por vocês dizerem: eu conheço a palavra, eu conheço isso, e não reconhecem Cristo Jesus, permanecem em pecado. Mas aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que é cego espiritualmente, que carece do amor de Cristo Jesus,
e carece de Deus, esse alcança perdão dos seus pecados, esse alcança favor do Senhor. É necessário se entregar ao Senhor, é necessário reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É necessário se arrepender dos seus maus caminhos e servir aquele que é o único que pode mudar a sua história. Não existe homem, não existe mulher, não existe político, não existe ninguém que pode mudar a história da sua vida. Quem pode mudar a história da sua vida é Cristo Jesus. E esse morreu e ressuscitou e vivo está para a glória de Deus eternamente. Amém. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,